Diz assim, Mateus capítulo 16, no versículo 5. O fermento dos fariseus e saduceus. E passando seus discípulos para o outro lado, tinham-se esquecido de trazer pão. E Jesus disse-lhes: acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão? E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes trazido pão? Olha aqui para mim, pessoal. Jesus, ele orientou os discípulos a levar o quê? Pão. Mas os discípulos acabaram esquecendo de levar pão. E Jesus começou a falar. E eles pensavam que todo aquele falatório era porque eles haviam esquecido de levar pão. E eles começaram a cochichar entre si. Por que será que ele está falando tudo isso? Por que será? Será que é porque a gente esqueceu de trazer pão? Quando a pessoa ela não está no espírito, você pode observar que tudo que o pastor fala, a pessoa ela interpreta de outra maneira. Eu não sei se você já viu na igreja pessoas que elas vêm assistir às reuniões e elas saem da reunião criticando, falando mal. Por quê? Porque ela entendeu tudo de outra maneira. Ela interpretou a reunião tudo de outra maneira. Ela levou para o lado oposto. Em vez de a pessoa achar que o pastor estava querendo o bem da pessoa, a pessoa começou a achar que o pastor estava querendo ver o mal. Em vez de a pessoa ela ter a certeza que aquela palavra é para salvar a alma da pessoa, a pessoa ela sai da reunião achando que o pastor estava o quê? Pedindo demais. Então, os discípulos, pessoal, eles passaram a interpretar Jesus de uma maneira errada. Os discípulos, eles passaram a interpretar Jesus de uma maneira que não tinha nada a ver com a realidade. Então isso tem acontecido muito durante as reuniões. E isso tem acontecido muito dentro das igrejas. A pessoa ela vem e ela distorce a pregação. Ela distorce a intenção daquela mensagem. E em vez de a pessoa se entregar, a pessoa ela passa a criticar. E além de tudo, existem pessoas que começam a cochichar entre si. O que o pastor quis dizer com aquilo? Jesus, pelo fato de saber de todas as coisas, chegou até os discípulos e começou a perguntar: por que vocês ficam cochichando entre si? Por que vocês estão aí falando entre si? Vocês pensam que eu estou falando tudo isso só porque vocês esqueceram de trazer pão? Eu falei que era para ter trago pão e vocês não trouxeram. E vocês pensam que eu estou falando tudo isso só por causa que vocês não trouxeram pão? Não, nada disso. Diz mais assim, no versículo 9, Jesus conclui o assunto: não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardastes do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus.
Olha aqui para mim, pessoal. Jesus, na hora, ele falou assim, ó: vocês não se lembram que eu multipliquei pães e peixes? Vocês acham que eu vou brigar porque vocês esqueceram de trazer alguns pães? Poxa, eu multipliquei pão, eu multipliquei peixes, eu multipliquei pães e peixes. Vocês acham que eu vou brigar por causa de pouquinhos pães? Vocês esqueceram? Se você meditar, pessoal, nessa mensagem, você vai entender o seguinte: que existem muitas pessoas na igreja que elas caem na fé porque elas esquecem do que Jesus fez no passado. Os discípulos esqueceram que Jesus havia multiplicado os pães e os peixes. Eles esqueceram. Tem gente na igreja que cai na fé porque esqueceram do que Jesus fez no início de quando a pessoa chegou na igreja. Existem pessoas, pessoal, que caem na fé porque esquece dos milagres que receberam. A pessoa esquece do dia que recebeu o batismo com o Espírito Santo, do dia que recebeu a certeza da salvação. O Senhor Jesus transformou a vida da pessoa. Você sabe qual é o segredo para a pessoa não cair? É ela não esquecer da onde ela veio. Você sabe qual é o segredo da pessoa não cair? É a pessoa não esquecer de tudo aquilo que Jesus fez na vida dela. Os discípulos esqueceram do que Jesus tinha feito. Eles esqueceram que Jesus havia multiplicado pães e peixes. Talvez você também esqueceu do que Jesus fez no passado. Por isso que você não é mais a pessoa de antigamente. Por isso que você não faz mais o que você fazia antigamente. Talvez você é uma pessoa que diz assim: pastor, eu caí porque eu me esqueci daquelas madrugadas de vigília, daquelas madrugadas de oração, daquelas madrugadas de joelhos dobrados, de lágrimas sendo derramadas ao chão. Eu me esqueci. Sempre, pessoal, que o diabo ele vem tentar me derrubar, eu me lembro das madrugadas que eu participei na presença de Deus só para ter o Espírito Santo. Quantas vigílias que eu participei, porque o bispo, ele alegava que todos aqueles que viessem para aquela vigília iriam receber o batismo com o Espírito Santo. E por causa do Espírito Santo, por causa da sede de receber o Espírito Santo, eu ia para aquela vigília. E no outro dia ainda ia trabalhar. Nem dormia. Já amanhecia o dia para ir para o trabalho. E eu ia para aquelas vigílias por causa de tanta sede que havia dentro de mim de receber o Espírito Santo. Então, quando a pessoa ela está diante de uma tentação e começa a se lembrar, a pessoa começa a se lembrar das madrugadas de vigília, a pessoa começa a se lembrar de todo o sacrifício que a pessoa fez para receber o Espírito Santo, para receber uma transformação de vida. Mas não é um sacrifício referente só ao sacrifício financeiro, não. É o sacrifício também que envolve o lado espiritual, o sacrifício de negar a si mesmo, o sacrifício de negar os próprios pensamentos, os próprios sentimentos, os próprios desejos. Quantas pessoas que renunciaram à vontade de fazer até uma viagem, mas nem viajaram para que naqueles dias ficassem na igreja buscando a Deus. Quantas pessoas renunciou até um casamento para não casar com alguém que poderia lá na frente lhe levar a se afastar de Jesus e da casa de Deus. Quantas pessoas renunciaram, pessoal, os seus sonhos, os seus projetos.
É isso que me impede de cair. Porque eu começo a me lembrar, poxa, eu tinha os meus sonhos, eu tinha os meus projetos. Eu não nasci e muito menos cresci com a visão de ser pastor. A visão de ser pastor, o desejo de ser pastor foi de um dia para o outro. Esse não eram os meus sonhos, não eram os meus planos. Então eu sacrifiquei todos os meus sonhos, todos os meus projetos e planos para servir a Deus. E de repente cair na prostituição, e de repente trair minha esposa, e jogar tudo na lata do lixo, e de repente cair na fé, e jogar tudo na lata do lixo, não é justo. Então, essas lembranças que faz a pessoa se manter firme com Jesus. Aí de repente você esquece de tudo aquilo que você enfrentou, de tudo aquilo que você sacrificou para chegar onde você chegou, e acaba caindo no pecado e joga tudo na lata do lixo. Você não pode esquecer, pessoal. Não esqueça. Os discípulos esqueceram que Jesus havia multiplicado os pães e peixes. Eles estavam cochichando, achando que Jesus estava falando tudo aquilo só porque eles esqueceram o pão. Jesus falou: poxa, eu multipliquei pães e peixes. Eu vou lá perder meu tempo brigando por causa de pão, se eu posso pegar essa pedra aqui agora e transformar em pão. Vocês esqueceram? Vocês não se lembram não do que eu fiz há um tempo atrás? Aí Jesus explicou: é para vocês vigiar, é no fermento dos fariseus. O que é o fermento dos fariseus? A doutrina dos fariseus.